Antes de orarmos, antes de apresentarmos nossas petições e anseios, vamos fazer algo essencial. Vamos aquietar nosso espírito para ouvir a voz de Deus. Vamos primeiro nos alimentar da sua verdade eterna e então, com o coração fortalecido, oraremos juntos. Muitas vezes o amanhecer não traz consigo a serenidade que desejamos. Pelo contrário, ele pode ser o palco onde as preocupações da vida fazem sua estreia diária. Antes mesmo de abrirmos os olhos por completo, nossa mente já é invadida por um turbilhão. A lista de tarefas, as contas a pagar, as conversas difíceis que precisam acontecer, as incertezas sobre o futuro, os fantasmas das falhas de ontem. É como se acordássemos no meio de uma batalha que já começou. Sentimos o peso do mundo em nossos ombros e a nossa força parece já se esgotar antes mesmo de o nosso primeiro café ser servido. Olhamos para o dia que se estende à nossa frente como uma montanha íngreme e cansativa. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes a primeira emoção do seu dia foi a ansiedade? Nesse estado de agitação interior, a paz parece uma realidade distante, um luxo para outros. E é precisamente nesse momento, nesse campo de batalha da nossa mente, que precisamos desesperadamente nos ancorar em uma verdade que é mais antiga que as nossas preocupações e mais poderosa que a nossa ansiedade. A palavra de Deus, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos oferece essa âncora. Ouça com o coração. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos desempacotar essa verdade por um instante. A palavra misericórdia aqui é muito mais do que apenas perdão. No original, ela carrega a ideia de hesed, que significa um amor leal, uma bondade que é fiel a uma aliança, um amor que não desiste. Agora, pense no que o profeta está dizendo. Essa bondade leal, esse amor que não desiste de você, não é um recurso estático, não é um tanque que se esvazia. A Bíblia afirma que ele se renova. A palavra hebraica para renova significa é novo, é fresco. Isso é extraordinário. Significa que a dose de misericórdia, paciência e amor que Deus tinha para você ontem se esgotou ontem. E hoje, nesta manhã, Ele preparou uma remessa inteiramente nova, fresca, intocada, feita sob medida para as necessidades específicas deste dia. Seus problemas de ontem podem ter dormido com você e acordado ao seu lado, mas a misericórdia de Deus também estava lá, fresca como o orvalho sobre a relva, esperando para te encontrar. A fidelidade de Deus não tira férias. O amor dele não sofre de cansaço. A bondade dele não tem prazo de validade. Hoje há uma nova porção da bondade de Deus disponível para você, agora. E essa realidade nos convida a reavaliar uma frase que ouvimos e repetimos tantas vezes. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Para muitos, essa frase se tornou um jargão, um adesivo de carro, uma resposta automática no grupo da igreja. Nós a proferimos sem pensar e, por isso, ela perdeu seu poder cortante. Mas a verdade é que as frases mais repetidas são, muitas vezes, as verdades mais fundamentais que precisamos desesperadamente resgatar. Porque quando a vida te vira do avesso, quando o chão desaparece sob seus pés, quando a noite escura da alma parece não ter fim, não serão as teologias complexas que te sustentarão. Será essa verdade simples, brutal e gloriosa. Deus, de alguma forma que eu não compreendo, ainda é bom. A nossa maior luta espiritual é, talvez, a luta para acreditar nisso em meio à dor. Nós, seres humanos, somos por natureza transacionais. Se eu faço o bem, mereço o bem. Se eu oro,
mereço a resposta. Se eu sou fiel, mereço a bênção. Nós projetamos essa lógica mercantil em nosso relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. E quando as coisas dão errado, quando a doença chega, quando a perda nos rasga a alma, nosso sistema de crenças entra em colapso. Começamos a pensar: o que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Ou, pior ainda, começamos a acusar a Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Onde está a sua bondade agora? Mas o reino de Deus não opera na lógica do merecimento. Ele opera na lógica da graça. A bondade de Deus não é uma recompensa pelo nosso bom comportamento. É uma revelação do seu caráter imutável. O Salmo 145 afirma que o Senhor é bom para todos. Ele não é bom apenas quando você acerta. Ele é bom quando você erra. Ele não é bom apenas quando você tem fé. Ele é bom quando você está cheio de dúvidas. Ele não te abençoa porque você é bom. Ele te abençoa porque Ele é bom. A fonte da bondade não está em você, está nele. E como Ele não muda, sua bondade é uma constante universal, um fato cósmico, tão real quanto a força da gravidade, quer você a sinta, quer não. Reconhecendo a angústia. E essa bondade, muitas vezes, se manifesta de maneiras que nós, em nossa visão limitada, interpretamos como rejeição ou fracasso. A porta de emprego que se fechou na sua cara, que te deixou humilhado e sem chão. Talvez fosse a mão de Deus te protegendo de um ambiente de trabalho tóxico que iria esmagar o seu espírito e te afastar da sua família. Aquele relacionamento que terminou de forma dolorosa, que te deixou em pedaços. Talvez fosse o amor de Deus te resgatando de uma aliança desigual que te levaria à ruína emocional e espiritual. Aquele sonho que ainda não se realizou, aquela oração que parece ecoar no vazio. Talvez seja o chamado de Deus para um tempo de preparação, um tempo no deserto onde Ele forja em você a estrutura necessária para suportar o peso da bênção que Ele tem para te entregar. Nós olhamos para a vida de José no Antigo Testamento. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado em uma prisão. Do ponto de vista humano, a vida de José era uma sucessão de tragédias. Onde estava a bondade de Deus quando ele estava no fundo do poço? Onde estava a fidelidade de Deus nos anos de esquecimento na prisão? No entanto, ao final da história, José olha para seus irmãos e declara uma das mais profundas verdades teológicas de toda a Bíblia. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que parecia abandono era, na verdade, preparação. O que parecia um desvio era o caminho direto para o propósito. O que parecia vitória do mal era Deus tecendo uma tapeçaria de redenção. A bondade de Deus não estava ausente na cova ou na prisão de José. Ela estava operando nos bastidores, em silêncio, de forma misteriosa, mas constante. E assim é na sua vida. Mesmo agora, no meio da sua confusão, da sua dor, da sua espera, a bondade de Deus está em ação. Ele está transformando o seu mal em bem. Ele está usando a sua aprovação para te moldar, para te fortalecer, para te preparar para um propósito maior. Portanto, a questão para nós nesta manhã não é: Deus é bom? A verdadeira questão é: eu vou escolher acreditar na bondade dele, mesmo quando meus olhos não a veem e meus sentimentos a negam? A fé não é a ausência de dúvida, é a escolha de confiar apesar da dúvida. E hoje nós podemos fazer essa escolha. Nós podemos nos recusar a ser reféns das nossas circunstâncias e, em vez disso, nos tornarmos prisioneiros da esperança, ancorados na verdade inabalável do caráter de nosso Deus. Com essa verdade pulsando em nosso espírito, com a alma alimentada por essa esperança, agora sim estamos prontos para nos aproximarmos do trono da graça. Vamos orar juntos. Pai Celestial, Deus Altíssimo,
Criador dos céus e da terra. Santo, santo, santo é o teu nome. Tu que habitas na eternidade, cujo nome é santo. Tu que és o ancião de dias, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tu que és o leão da tribo de Judá e ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado do mundo. Nós nos curvamos diante da tua majestade, reconhecemos a tua soberania sobre tudo e todos. O universo inteiro é apenas um sussurro da tua glória, e ainda assim tu te inclinas para ouvir a nossa oração. Que honra, que privilégio indescritível é poder te chamar de Pai. Nesta manhã, queremos começar simplesmente agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, que não merecemos, mas recebemos pela tua graça. Obrigado pelo ar que enche os nossos pulmões, um milagre que acontece a cada segundo sem que precisemos pensar. Obrigado pelo funcionamento perfeito e complexo do nosso corpo, essa obra de arte da tua engenharia divina. Obrigado pelo teto que nos abriga, pelo alimento que nos sustenta, pela família que nos ama. Obrigado, Pai, pelas bênçãos visíveis e pelas incontáveis bênçãos invisíveis. Obrigado pelos livramentos que tivemos e que nem sequer tomamos conhecimento. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso Consolador, nosso guia, o selo da nossa salvação. E acima de tudo, Jesus, obrigado por ti, obrigado pela cruz, pelo sangue, pela ressurreição. Obrigado porque através de ti o caminho para o Pai está aberto para sempre. Senhor, com a mesma sinceridade que te agradecemos, nós também queremos confessar as nossas fraquezas. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos pela nossa tendência tão humana de duvidar da tua bondade. Perdoa-nos por todas as vezes que olhamos para a tempestade, em vez de olharmos para ti, o mestre da tempestade. Perdoa-nos por murmurar na espera, por nos desesperarmos na provação, por tentarmos assumir o controle de situações que pertencem somente a ti. Perdoa o nosso pecado de autossuficiência, a nossa arrogância em pensar que sabemos o que é melhor para nós. Perdoa-nos por construirmos muros ao redor do nosso coração, por medo de sermos feridos de novo, esquecendo que o teu amor perfeito lança fora todo o medo. Lava-nos, purifica-nos, Senhor. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, um espírito que confia em ti incondicionalmente. Neste momento, Pai, nós entregamos a ti especificamente as cargas que nos pesam. Eu entrego a ti a ansiedade que aperta o meu peito. Eu entrego a ti a preocupação com os meus filhos, com o meu casamento, com os meus pais. Eu entrego a ti a minha situação financeira, as dívidas, a incerteza do amanhã. Eu entrego a ti a dor daquela traição, a amargura daquela ofensa, a tristeza daquela perda. Eu as coloco aos pés da tua cruz. Eu me recuso a carregá-las por mais um dia. Toma-as de mim, Senhor. Dá-me o teu fardo, que é leve, e o teu jugo, que é suave. E agora, em nome de Jesus, com a autoridade que tu nos deste como filhos amados, nós nos levantamos em fé e começamos a declarar a tua verdade sobre este dia. Eu declaro que este é o dia que o Senhor fez, por isso eu me alegrarei e regozijarei nele. Eu declaro que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim, contra minha mente,
contra a minha família, contra as minhas finanças, prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno em nome de Jesus. Eu declaro que sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Eu declaro que as portas que Deus abre na minha vida, homem nenhum pode fechar, e as portas que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Eu declaro que sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta é a minha manhã de alegria. Espírito Santo, eu peço a tua guia para hoje. Dirige os meus passos. Livra-me de estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Põe um anjo da guarda em cada esquina do meu caminho. Dá-me sabedoria divina para cada decisão, desde a mais simples até a mais complexa. Dá-me paciência no trânsito, graça para com os meus colegas de trabalho, amor para com a minha família. Que as minhas palavras hoje não sejam de crítica ou de queixa, mas palavras que edificam, que trazem vida, que refletem a tua bondade. Usa as minhas mãos, os meus pés, a minha voz como instrumentos do teu reino. Onde houver tristeza, que eu leve a tua alegria. Onde houver desespero, que eu leve a tua esperança. E agora, Pai, em um ato final de fé, eu entrego a Ti a minha agenda para este dia, os meus planos, as minhas expectativas, os meus desejos. Eu os submeto à Tua vontade perfeita, boa e agradável. Faça o Teu querer e não o meu. Surpreenda-me com a Tua bondade. Mostra-me o Teu favor. Abra caminhos onde não há. Realiza milagres inesperados. Que ao final deste dia eu possa olhar para trás e dizer com toda a certeza: verdadeiramente o Senhor esteve comigo. Verdadeiramente, o meu Deus é bom. Eu confio em Ti, Jesus. Eu descanso em Ti. Eu Te amo acima de todas as coisas. Em Teu nome santo, poderoso e incomparável, eu oro e declaro este dia abençoado. Amém e amém. Se esta oração e esta reflexão profunda tocaram seu espírito e acenderam uma nova chama de fé em seu coração, eu te convido a fazer algo poderoso. Escreva Amém, eu confio na tua bondade nos comentários. Cada vez que digitamos uma declaração de fé, nós a solidificamos em nosso próprio coração e testemunhamos para outros do poder do nosso Deus. Que cada bênção, cada declaração, cada proteção liberada nesta oração se torne uma realidade palpável na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Nós sabemos que, por trás de cada tela, existe uma história, uma luta, uma necessidade. Seu pedido de oração não é apenas um comentário em uma página, é um clamor que chega aos céus. Se você está passando por uma batalha e precisa de intercessão, por favor, não hesite em compartilhar seu pedido conosco nos comentários. Nossa equipe e nossa comunidade de fé terão a honra e o privilégio de se unir a você, de carregar esse fardo com você e de apresentar sua causa diante do trono da graça. Lembre-se, não estamos sozinhos nesta jornada. E agora, receba esta bênção sobre o seu dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus, o Pai, e a comunhão doce e poderosa do Espírito Santo estejam com você hoje e para todo sempre. Vá na força do Senhor e tenha um dia extraordinariamente abençoado.